Ainda falando sobre o Banco Master, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, pediu à Procuradoria-Geral da República a apuração da conduta do ministro do Tribunal de Contas da União, o Jonathan de Jesus, relator da inspeção que investiga a atuação do Banco Central no caso do Banco Master. Segundo Vieira, a atuação do ministro seria absolutamente inconstitucional e colocaria em risco a credibilidade do Banco Central e do sistema financeiro nacional. A representação foi protocolada na PGR nesta semana. Vale lembrar que o ministro Jonathan de Jesus decidiu paralisar o pedido de inspeção técnica no Banco Central. Já o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, confirmou a autorização formal para a realização da inspeção do Banco Central do Brasil. A medida tem como objetivo apurar procedimentos adotados pelo BC na liquidação extrajudicial do Banco Master, a instituição de Daniel Vorcaro. Vital também disse que uma eventual reversão da liquidação do Banco Master não é competência do TCU. Segundo a declaração, essa decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal, onde já existe um processo em andamento sobre o caso. Vital do Rego informou que o papel do TCU se limita a fornecer elementos técnicos ao Supremo. Caute, está aí novas informações. Até o início da semana nós tínhamos que o TCU faria uma inspeção no Banco Central e agora essa informação que sai agora há poucas horas de que o TCU paralisou essa inspeção, pelo menos durante o recesso. Não vai ocorrer, houve um recuo aí por parte do TCU e o presidente também do Tribunal de Contas da União concede uma entrevista dizendo que, olha, não cabe ao TCU reverter essa liquidação do Banco Central e sim ao Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que o caso está nas mãos de Dias Toffoli. Então, houve aí uma pressão desde o início da semana em relação a essa inspeção, né, de documentos do Banco Central e aí o TCU, pelo menos por hora, resolveu paralisar essa medida, Caute. Parabéns por falar o óbvio, né, presidente do TCU? Para falar o óbvio. Tomaram finalmente vergonha na cara de que essa atuação do TCU é absolutamente ilegal. O Tribunal de Contas da União, a Constituição Federal, eu sei que em Brasília tem muita gente que tem problemas com ler e escrever, mas o mínimo, a Constituição Federal prevê que o TCU seja um órgão auxiliar do Congresso Nacional para verificar as contas públicas, não para fiscalizar o Banco Central, que inclusive tem autonomia legal e financeira. Aonde está escrito que o TCU pode dizer ao Banco Central, você tem que fazer isso ou esse outro, ou mandar inspeções? Mas, assim, a sorte que não aconteceu a inspeção, mas se eu fosse o Galípolo, eu mandava os guardinhas do Banco Central impedir a entrada dos inspetores. E aí, vai fazer o quê? Vai processa, então. Não, é ridículo isso tudo, porque, lembrando que, outra coisa, o ministro Jonathan de Jesus, que está morrendo de vontade, aparentemente, de reverter essa liquidação judicial, a esposa dele encontraram BMW junto ao careca do INSS. E aí tem que explicar o que o BMW, nome da esposa de um ministro do TCU, está fazendo no lugar de onde mora o careca do INSS. Em outros países, esse cara, no mínimo, já teria deixado o cargo de ministro do TCU, ou pelo menos teria se explicar o que está acontecendo com a esposa dele. Mas, pequena parêntese. Agora, eles estão morrendo de vontade lá em Brasília de reverter esta liquidação do Banco Master, que foi feita na base daquilo que a lei prevê como autonomia do Banco Central e que não pode ser revertida senão pelo próprio Banco Central. Por que eles querem fazer isso? Porque tem muita gente que está perdendo dinheiro com esta liquidação judicial, inclusive o PCC colocou dinheiro em fundos gerenciados, administrados pelo Banco Master e perderam dinheiro também. Tem gente envolvida, tem gente que não foi paga, tem advogado que não foi pago. Por exemplo, a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que teve um contrato monstre, inexplicável, de 130 milhões de reais, só recebeu 70, provavelmente deve estar um pouquinho irritada com essa liquidação extrajudicial. Agora, o que eles têm que explicar é como foi possível, e aí sim caberia um processo contra a diretoria do Banco de Brasília, como foi possível que um banco público que queria comprar o Banco Master esperou 6 meses para que o Banco Central decidisse sobre isso por um valor de 2 bilhões de reais e nesse meio termo, nesse meio período, de forma tranquila, assim, como se nada tivesse acontecido, decidiu colocar 12 bilhões de reais no Banco Master. Em troca do quê? De papéis podres, de papéis que não valem nada. E aí um belo dia decidiram acordar, por pressão da opinião pública, foram para
Bahamas e a ilha de Jersey, que são dois paraísos fiscais, perguntarem para as instituições que detinham aqueles papéis: vem cá, esse troço aqui tá valendo? E a resposta foi não, não vale nada. E ninguém viu nada. E quando eles eram 12 bilhões de reais, o CEO, o Conselho de Administração do Banco de Brasília, o Conselho, o Compliance, o Comitê Executivo e todas as pessoas que trabalham lá, que fazem o chamado due diligence, a diligência dos papéis, ninguém viu nada. E eles acham que a gente vai acreditar que isso foi culpa e não foi dolo? Então, assim, uma comissão parlamentar de inquérito é cada dia mais urgente, porque eles têm que convocar todo esse povo para se explicar, tem que entender o que aconteceu com o Banco Master, quais eram as ligações políticas, as coberturas no judiciário, e agora sabemos também as tentativas de manipular a opinião pública e tumultuar o processo e manipular o mercado também, pagando influenciadores digitais com milhões de reais. Toda essa turma deveria ter, primeiramente, a convocação imediata e, segundo, as contas correntes vasculhadas com o fim do sigilo bancário, porque esse escândalo está tomando uma proporção jamais vista na história do Brasil. Vale lembrar que 1,5 milhão de credores que aportaram seus valores ali no CDB, nos títulos do Banco Master, estão com seu dinheiro aí paralisado desde o dia 18 de novembro de 2025, enquanto eles não resolvem essa questão do fundo garantidor, né, pagar, ressarcir os credores, né, que realizaram esses investimentos. E também os dezenas de milhares de aposentados de empresas estatais, de municípios e estados brasileiros que de forma criminosa colocaram bilhões de reais no Banco Master e não vão receber nada, não vão receber nada. Temos milhares e milhares de trabalhadores de empresas estatais e de estados e municípios que vão ficar sem aposentadorias. Pelo menos quem colocou dinheiro protegido pela FGC, alguma coisa vai receber. Essas pessoas vão ficar sem aposentadoria. Isso é um crime e ninguém faz nada. Diga, Marcília, vamos lá para a gente fechar aqui a rodada. Olha, vale dizer o seguinte, que é inconstitucional o TCU tratar de decisões técnicas do Banco Central, mas também é inconstitucional o STF tratar de decisões técnicas do Banco Central. O Banco Central tem autonomia para dar decisões técnicas. Nem o TCU deve se meter nisso e nem o STF. Quando o TCU diz, olha, isso é lá para o STF, o que a gente deve ler nas entrelinhas é o TCU dizendo, olha, sujou para mim, Toffoli, se quiser, bote a mão você, que para mim ficou ruim. Nas entrelinhas e num linguajar Cais do Porto, que é o que merece esse caso, é exatamente isso que está na mesa. Vocês que se sujem aí no STF, porque pra gente aqui a coisa os holofotes estão sobre as nossas cabeças. Mas é inconstitucional tanto o TCU quanto o STF desliquidar um banco ou inspecionar o Banco Central, que, repito, tem autonomia para dar decisões técnicas como as que levaram à liquidação do Banco Master. A gente, no Brasil, vai se perdendo nessas questões todas e é bom sempre a gente, então, lembrar quem que pode o quê. Senão, enfim, todo mundo mete a mão, né, na gente e nas coisas nossas que estão e que são públicas. Agora, um ponto ruim dessa história é que me parece o seguinte, eu não leio essa notícia da seguinte maneira, olha, o TCU falou que isso é com o STF, então não vai haver a desliquidação. Eu acho que eles estão adiando. É aquela história, ficou todo mundo falando, agora os holofotes estão muito em cima, vamos deixar para depois. Mas a gente precisa permanecer atento, porque se bobear, eles vão desliquidar o banco. Assim como descondenaram o Lula, vão desliquidar o banco, assim como desmagnetizaram o Moraes, e a gente precisa estar sempre atento. Até porque essa bola estando com a PGR é a mesma coisa, né? De se louvar o Vieira ter pedido essa apuração, mas isso estar com a PGR significa não estar com ninguém. E a CPI, ou uma CPMI, num ano eleitoral do Master, é algo que vai ter muita dificuldade de iniciar-se, se iniciar-se, vai ter muita dificuldade de engrenar.